Você já se perguntou quem é Babilônia? E se você faz parte dela? Você já se perguntou se você acha que está indo na direção correta quando na verdade está descendo o abismo da perdição? Nós vamos tentar desvendar isso hoje aqui nesse vídeo. Mas antes de começar, eu quero citar aqui instruções que o anjo deu a Daniel no seu livro e que Daniel revela o que vai passar os santos de Deus na tribulação do anticristo, nos últimos momentos da humanidade. Olha o que vai acontecer. Daniel 11, capítulo 33 ao 35. Os sábios entre o povo ensinarão a muitos. Todavia, cairão pela espada e pelo fogo, pelo cativeiro e pelo roubo, por algum tempo. Esses sábios que ele está se referindo aqui é o verdadeiro convertido. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, quem teme a Deus é o verdadeiramente sábio. É isso que ele está querendo dizer. E aí ele continua. Ao caírem eles, serão ajudados com pequeno socorro. Tem interpretação para isso. Mas muitos se ajuntarão a eles como lisonjas. Alguns dos sábios cairão para serem provados. E aí tem aqueles que dizem que Deus não prova os seus. Eu me pergunto, quem na Escritura não foi provado? O próprio Filho de Deus foi provado. Os profetas, apóstolos, todos foram provados. E aqui ele diz, alguns dos sábios cairão para serem provados. Todos serão, porém alguns cairão. Esses que vão cair não quer dizer que sejam mortos, mas a função aqui, ele diz que é para que sejam purificados e embranquecidos, até ao tempo do fim, porque se dará ainda no tempo determinado. Se você prestar atenção, vai haver muita perseguição. Porém, essa perseguição ela vai ser uma espécie de benefício para os santos de Deus, porque vai prová-los, purificá-los, fortalecê-los, não sei como, mas o propósito de Deus é fazer com que eles sejam embranquecidos, enquanto os ímpios serão justamente destruídos com essa provação, porque eles não possuem a pureza do Evangelho. E aqui nós vemos características, assim como em outros capítulos de outros livros proféticos, que vai haver sim a perseguição e que os santos do Altíssimo estarão na terra. Que a igreja, conhecidamente no Novo Testamento, também estará na terra. O próprio Daniel diz isso. E que a ressurreição dos mortos será junto a esse rapto que será feito na volta de Cristo. Se ela é junta, o próprio Daniel revela de que ela ocorre apenas no último momento. Mas o que queremos falar aqui é sobre esse sistema imperial que dá fim à humanidade. Nós temos visto algumas notícias que vêm surgindo de ameaça nuclear e que é um risco realmente verdadeiro, não é apenas rumor. Está iminentemente fácil de acontecer uma guerra nuclear. Nós temos que entender que os ânimos desses países são de pessoas humanas. E pessoas humanas têm os seus egos, os seus orgulhos. E uma hora isso vai explodir. Nós temos aqui definições na Escritura de que a Babilônia ela é mais do que um local geográfico. Ela é, além disso, um sistema de governo político religioso e que abrange fronteiras. Está tendo domínio, direta ou indiretamente, em praticamente todos os países do mundo. E isso é um grande poder. Um poder muito manipulador. E que também se isenta de impostos e acumula riquezas incalculáveis. Eu queria mostrar aqui que no livro de Apocalipse você vai encontrar características dessa besta. A besta que subiu do mar é uma que governa durante 1260 anos. E a besta que sobe da terra
Aquela besta que possui 2 chifres é justamente a mesma besta, só que ressuscitada, tornada a viver. E essa besta representa com 2 chifres, cada um é um poder, poder político, poder religioso, e que tal besta é formada por 7 reis. E esses 7 reis darão origem a um 8º, que provém do 7. Ou seja, o 8º também vai ser o 7º. Ninguém acredita em ressurreição de algum deles, mas acredita-se que algum vai deixar para que outro que ainda esteja vivo possa assumir. Você pode conferir isso no capítulo 17 do livro de Apocalipse. Quando o Senhor chama esse sistema de Babilônia, ele quer dizer que é uma verdadeira confusão, um sincretismo de crenças judaicas, islâmicas, cristãs, de crenças romanas, greco-romanas, pagãs, e de muitos povos a qual foram formados, e nós conhecemos esses povos como saxões, burgundos, francos, visigodos, ostrogodos e muitos outros. Porém, nós temos que lembrar uma coisa, isso é muito mais antigo do que se imagina. Nós citamos oficialmente o princípio da adoração humana e do desafiar a Deus no período da Torre de Babel, a começar com Nimrod. E todo esse esqueleto, essa anatomia, permaneceu até os dias de hoje. A roupagem muda, mas a árvore continua a mesma. Talvez você faça parte de um sistema religioso que tem as mesmas tradições, os mesmos costumes, os mesmos ritos e crenças da Babilônia. Então, se você faz parte disso, você também faz parte de Babilônia. A diferença é que você faz parte de uma filha dela, porém está na mesma linhagem de sangue. Veja só, muitos ignoram o fato de que a Igreja Católica tem terço para fazer rezas. Enquanto isso, muitos cristãos, vamos focar aqui nos protestantes, muitos cristãos se apegam a objetos abençoados, lencinhos ungidos e muito mais. Alguns rechaçam da parte dos católicos a água benta, porém usam a água ungida do seu pastor. Eles condenam a idolatria de imagens, mas na sua igreja tem imagens, tem a Arca da Aliança. Adoram candelabros como se tivesse unção de Deus ali. Adoram aquele altar. Não existe altar no Novo Testamento. Não existe poder em objetos no Novo Testamento. Acreditam em espécies de mandingas, acreditam em superstições, em sal grosso, acreditam em proteção espiritual de líderes religiosos como se eles tivessem poder mais do que você. Acreditam em salvação por obras, por ser bonzinho, por fazer determinadas coisas, assim como o fariseu estava lá no templo ao lado do publicano, se vangloriando de que fazia determinadas coisas, como por exemplo, eu dou o dízimo todo mês, eu vou à igreja todo mês, eu sou diácono, eu sou isso ou aquilo, quando na verdade a mensagem final das igrejas de Apocalipse é que essa igreja se acha demais, acha que é rica demais, rica espiritualmente, que está protegida, que vai ser arrebatada e vai ser livre da tribulação. Enquanto isso, Jesus diz, ei, você é pobre, cego, nu e desgraçado. Sabe por quê? Porque você está achando isso tudo e você não é nada. Você não vai ser livre de tribulação, coisa nenhuma. Nem você e nem ninguém. O aviso de Jesus é esse. Aconselho que compres de mim ouro provado no fogo. Você entendeu o que é que ele quis dizer?
todo mundo vai ser provado no fogo. Daniel está dizendo claramente aqui que nesse período final, Babilônia vai retornar e os cristãos serão perseguidos, serão mortos, serão torturados. Muitos deles, muitos, cairão. Mas o Senhor sabe o que faz. E muitos cairão com o intuito de serem renovados, fortalecidos, purificados. Nós vemos que a estátua de Daniel termina com os pés de ferro e de barro. Nós vimos que as pernas de ferro representam o Império Romano. Então, se tem ferro nos pés da estátua, quer dizer que ainda tem Roma no meio. Que esta mulher está sobre a besta e ela é a grande cidade que governa os reis da terra. Se você pesquisar em qualquer site, em qualquer livro de história, você só vai ter um resultado. É Roma. E você sabe muito bem que o Império Romano caiu. Porém, a estátua de Daniel, ela continua. Como é que ela continua? Ela continua com ferro e barro, com o reino dividido. Você percebe ali que você tem Roma no ferro, e há quem diga que o barro seja o poder religioso, ou então outras nações que não fossem Roma, nações pequenas e mais fracas, formando assim um poder misto e continuador. Falta muito entendimento para pegar a simbologia que tem nas palavras de profecias que trazem nomes codificados. Muitos reclamam da situação da igreja atual, porém não fazem ideia de que fazem parte de Babilônia, mesmo que seja indiretamente, porque faz as mesmas coisas que ela faz. Eu vou te dar um exemplo aqui. Você já viu pessoas do catolicismo pagando promessa? Pessoas carregando pedras, fazendo promessa, pagando promessa, subindo morro de joelho, fazendo cruzes e carregando por aí, deixando o cabelo crescer. Muitas promessas eles pagam. Mas por que você reclama disso? Se os cristãos protestantes fazem votos. Voto é a mesma coisa que promessa. Então, por que reclamam de Babilônia se vocês são as filhas de Babilônia? O recado que Cristo dá é muito simples. Sai dela, povo meu, para que não sejais incorrentes nas suas práticas e não padeça as suas punições. Babilônia vai cair. O período de reinado dela, com os 10 reis, será de 1 ano apenas. 1 ano. Muitos acreditam em datas completamente distintas. O que vocês têm que entender são as ligações dos eventos que acontecem em Apocalipse e também as tipologias ali apresentadas. Por exemplo, muitos acreditam que a besta e o falso profeta serão 2 pessoas distintas. Mas se você estudar o capítulo 17 e o capítulo 18 especialmente, também tendo um conhecimento do livro como um todo, você vai ver que são a mesma pessoa. Falso profeta e a besta, representando o poder político e religioso, vai estar na mão de um ser apenas. Os 2 chifres. Veja que a besta, ela é um poder geral, nacional. E a mulher que se assenta sobre a besta, a mulher representa o povo de Deus é a igreja. Igreja que se apostatou. Então a mulher prostituta, meretriz, antes era perseguida por essa besta, pelo Império Romano. Agora se assenta sobre esse império. Dá continuidade depois da sua queda.
Há quem acredite que os 10 reis que darão poder à besta serão a OTAN, reunida em 10 países, ou uma espécie de... Hoje nós temos o G7, mas poderá ser um G10 e entregar o poder à besta. É claro que vai haver confederações que vão lutar contra isso. É claro que não vai ter paz coisa alguma. Diante da ameaça nuclear que nós vivemos, é impossível ignorar esses fatos. Nós vemos guerras realmente se cumprindo, reuniões muito estranhas acontecendo entre líderes religiosos e políticos a fim de trazer a paz, e nós vemos que esse é o tema principal nas cartas de Paulo, nas cartas de João, no Apocalipse, uma busca, uma falsa busca pela paz. E quando disserem conseguimos a paz, nós almejamos e agora detemos a paz. Quando eles disserem que chegou essa paz, então virá sobre eles uma repentina destruição. Sempre quando fala nos últimos momentos do fim, você percebe algo. É sempre muito rápido. É sempre de surpresa. É sempre repentino. É sempre em um momento. Então, por ser muito rápido o fim, há quem acredite que será uma guerra atômica. Tá ok? Uma guerra atômica que devastará boa parte da humanidade muito rápido. Só que vai haver uma pausa de alguém que vai botar um basta momentaneamente para enganar as nações, e que esse alguém será o que a gente conhece como anticristo, que não é contra Cristo, significa no lugar de Cristo. Não é alguém que diz eu sou o Cristo. Não. Ele não vai se nomenclaturar como Cristo. Ele vai se colocar num posto, numa função que só pertence a Jesus. A função de ponte entre Deus e o homem, de mediação entre Deus e o homem. O que a gente conhece como Pontifex Maximus, que é o cargo hoje ocupado pelo líder supremo da Igreja Católica, no Vaticano. Observe que em 1929 a besta renasce no Vaticano, dessa vez com 2 chifres, poder político e poder religioso. Os papas agora são reis, e é o que diz Apocalipse 17. São também 7 reis, 5 caíram, um existe, outro não é vindo e convém que dure um pouco de tempo. Não é pouco tempo, é um pouco de tempo. Pode ser qualquer tempo. Mas o 8º, ele provém do 7 e vai à perdição. O 8º é justamente alguém que provavelmente vai sair de um dos 7 reis. E curiosamente nós temos 2 deles que estão vivos. Acredita-se que o que está em posição atuante agora morrerá ou renunciará, para aquele que ainda está vivo volte e assuma o lugar novamente. E aí ele vai ser o 8º. Curiosamente, nós temos outras fontes e revelam exatamente, calculosamente, o mesmo resultado. Fiquem atentos. Nós temos aqui uma série de notícias que dá a entender que esse quebra-cabeça vai fechar. Talvez não esse ano ainda. Talvez. Mas ano que vem, infelizmente, nós vamos ter notícias ruins. Tanto no nosso país quanto no mundo. Vai afetar a economia? Vai. E muito. Vai afetar a questão alimentícia do mundo?
Com certeza. Vai afetar a questão de segurança, vai afetar a questão de energia, de internet e de tudo mais que você imaginar comercial, vai afetar e bastante. Possivelmente ainda haja pandemia pela frente. Doenças novas surgem a todos os dias. E toda essa junção vai causar um colapso na humanidade. O homem sempre quis fazer uma certa ligação entre ele e uma deidade. E talvez a maior punição que Deus tenha dado ao homem seja entregar o homem a ele mesmo. E é por isso que a Torre de Babel sempre foi reconstruída, mas nunca concluída. E os homens estão fazendo uma tentativa novamente de reconstruí-la nos nossos dias. Não uma torre propriamente dita, mas uma espécie de soberania e centralidade do homem acima de Deus. E isso eu sinto muito dizer, mas Deus não vai permitir. Na quarta praga, Babilônia cai. Na quinta praga, o poder político vai cair. Na sexta praga, a humanidade sentirá a mão de Deus. E na sétima, Cristo está de volta. Todos vocês sabem exatamente agora quem são as peças desse tabuleiro. E nós vamos montá-la em vídeos futuros. A próxima live que nós vamos fazer, provavelmente mês que vem, eu vou trazer informações novas e vou tentar construir todo esse plano divino da maneira correta, mostrando que toda essa dispensação, toda essa construção pentecostal está completamente equivocada e que não possui fundamento nas Escrituras. Eu vou mostrar verso por verso, vocês vão ler e vão confirmar o que eu estou dizendo. Hoje ficamos por aqui e nos vemos nos próximos vídeos.